Então vamos dar início aqui mais uma exposição para a nossa atividade. Assim como eu disse para vocês anteriormente, nós vamos estar trabalhando, né, com uma parte mais prática da climatologia. Na aula passada, no trabalho passado, trabalhamos com frentes frias, um sistema atmosférico muito importante. Vocês fizeram todo um trabalho, uma análise, um relatório. E agora nós vamos trabalhar com a zona de convergência do Atlântico Sul. Um mecanismo também muito importante para nós, tá? Nós vamos descobrir aqui primeiro por quê, em função de uma breve exposição do conteúdo, e eu quero explicar o que é que vocês vão fazer, tendo em mãos os dados que eu vou estar disponibilizando a vocês, tá bom? Bom, então caminhando um pouco mais, primeiro precisamos entender rapidamente aqui o que é o sistema, né? Que é um sistema meteorológico importante, que atua durante o verão no Brasil e provoca períodos prolongados de chuva, né? Então a zona de convergência do Atlântico Sul, ou zona de convergência da América, como muitos relatam, ela é um mecanismo muito importante, principalmente para provocar chuva em grande parte do centro-oeste, do norte, do nordeste e do sudeste do Brasil também. Normalmente, quando ocorre a atuação desse sistema, nós temos chuvas mais volumosas, com mais frequência e mais volume. Então aqui o segundo tópico vem nos informar isso, que as chuvas durante a atuação desses mecanismos, elas são mais frequentes, mais volumosas, principalmente sobre parte dessas regiões que eu citei para vocês, norte, centro-oeste e sudeste do país. Precisamos entender que as chuvas, elas são muito importantes. Portanto, temos que entender que a distribuição dela no tempo e no espaço é muito importante para a climatologia e também, na verdade, né, para a sociedade, de fato, né? A climatologia, na verdade, é quem vai estudar isso, né? Mas é muito importante para a sociedade. Por que eu digo isso? Porque a agricultura depende de chuva. Então, vamos pegar só a agricultura para a gente não ficar abrindo leque muito grande de exemplos aqui. Mas se você tem chuva em excesso, você pode ter problemas relacionados à produção. Algumas doenças, como ferrugem asiáticas e outras patologias em plantas, começam a acontecer em função da alta umidade do solo, né, provocada pelo excesso de chuva. Então a planta ela precisa, né, de uma dosagem certa de chuva, né, para que tenha umidade no tanto certo no solo, para que ela consiga desenvolver todo o seu ciclo e, de certo modo, assim, produzir da forma que é esperado que ela produza. Então, se eu tenho excesso ou um excedente de chuva numa região, principalmente trazendo para Goiás, centro-oeste, uma região altamente produtora de grãos, eu posso ter problemas com isso. Levando em consideração que esse sistema ele atua no verão, que é justamente o momento do nosso período chuvoso, o momento em que ocorre a maior área de plantio aqui na nossa região, o momento em que os produtores estão plantando, estão colhendo, enfim, você tem então uma relação direta da chuva com a questão da agricultura nesse sentido aqui. Bom, então se eu falto chuva tem problema, se sobra chuva tem problema, e aí? Bom, esse sistema ele é importante, porque quando ele ocorre, ele traz chuvas mais volumosas e mais frequentes. E esse volume excessivo pode traduzir em alguns problemas para a agricultura, para questões urbanas, por exemplo, devido à falta de planejamento, as cidades às vezes não conseguem drenar toda a água que é precipitada sobre elas, e aí vai gerando inundações. As casas que são construídas às beiras de córregos, de rios, podem sofrer com processos de inundações também. Vidas podem ser ceifadas por esse processo, e são, né, porque nós vemos que isso ocorre em outras regiões do Brasil. Casas construídas em locais, em relevos que não são aptos para efetivar construções, sofrem com processos de deslizamentos, né, como ocorre nas regiões serranas do Rio, de Minas, do Espírito Santo. Então nós temos que ponderar, né, a nossa
questão do nosso modo de ocupação do espaço e levar em consideração a questão climática nesse processo. Acredito que não tem como eu desvincular isso, né? Pois para produzir eu tenho que levar em consideração a questão climática. Para ocupar e construir as cidades, eu preciso também levar em consideração a dinâmica climática e da própria natureza como um todo, porque é importante e isso pode trazer problemas graves, e vidas podem ser ceifadas por esses processos. Bom, caminhando, existe uma influência também do El Niño Oscilação Sul, que é o ENOS, na formação das zonas de convergência. Há alguns estudos que demonstram que quando nós temos anos de El Niño, né, onde é marcado pelo aquecimento anormal das águas superficiais aí do Oceano Pacífico Equatorial, nós vamos ter uma diminuição das formações aí dos episódios de zonas de convergência do Atlântico Sul. E quando ocorre Laninha, nós vamos ter aí uma situação que favorece aí a atuação, a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, tá? Então, o ENOS vai ser um fator, né, tem sido visto como um fator preponderante nesse processo. Não quer dizer que em anos de El Niño não há ocorrência de zona de convergência, mas a frequência com que ela ocorre é menor do que comparada aos anos de Laninha e de neutralidade, que é quando não ocorre nem El Niño nem Laninha. Bom, como se forma as zonas de convergência? Isso é um ponto importante, né? Peguei a imagem do site que eu pedi vocês para entrarem e ver, que é do Clima Tempo, e aqui vai mostrar para nós que a zona de convergência de umidade, a zona de convergência do Atlântico Sul, zona de convergência da América do Sul, enfim, ela tem relação direta com 3 sistemas atmosféricos aqui, né? Isso é um pouco novidade para vocês, não vamos entrar muito adentro nisso daqui, mas vamos entender aqui na zona de convergência como que isso funciona. Bom, então nós temos a alta da Bolívia, uma região de alta pressão, né? Onde os ventos eles são forçados, né, de cima para baixo. Então você observa que aqui é um sistema atmosférico que se estabelece durante o verão, aqui sobre a América do Sul, a alta da Bolívia, mais precisamente sobre a região da Bolívia. E nós temos um outro mecanismo que são os vórtices ciclônicos de altos níveis, que estão aqui sobre o Nordeste, né? Esses vórtices ciclônicos são áreas de baixa pressão e que favorece a convergência do ar atmosférico, né, de baixo para cima, ou seja, nós temos um movimento ascendente do ar. Aqui, uma zona de alta pressão, como vocês já viram lá em climatologia, nós vamos ter um movimento descendente do ar, ou seja, o ar soprando de cima para baixo, da atmosfera em direção à superfície, em direção ao continente. E aqui um processo inverso do continente para a atmosfera, ou seja, um movimento um pouco diferenciado. As zonas de baixa pressão, que caracteriza pela formação de nuvens, né? Esse processo eleva a umidade, né, que está presente no ar próximo à superfície, fazendo com que haja combustível essencial para a formação de nuvens aí na parte elevada aí, da troposfera. Bom, e o outro mecanismo é as frentes frias na costa da região sudeste. Então, quando eu tenho esses 3 mecanismos alinhados aqui, eu tenho uma forçante que faz com que a umidade vinda do oceano aqui pela zona de convergência intertropical, que é outra zona de convergência que existe aqui na região mais ao norte do Brasil, na região equatorial, faz com que essa umidade venha então em direção à Amazônia, e essa alta subtropical faz com que essa umidade então seja canalizada e empurrada para a região sudeste, além da frente fria, que também traz umidade, né, para a região sudeste. E aí você tem o encontro dessa umidade da região norte com a umidade trazida pela frente fria, associada a essas situações desses 2 mecanismos, faz com que gere um corredor de umidade sobre essa região aqui do Brasil. E esse corredor de umidade é importante porque ele pode prevalecer aqui por 7 até 14 dias, e geralmente provocando chuvas volumosas, porque é uma área de alta concentração de umidade que promove, associada ao calor do verão,
a geração de nuvens, né, de forma mais intensa e, consequentemente, a geração de chuva. Tá? Então, esse processo é ocorrido por a atuação desses três mecanismos, por esses movimentos que eu acabei de citar. Caminhando para a gente ver aqui uma animação para ficar um pouco melhor. Bom, nós temos então a zona de convergência do Atlântico Sul. Existem as áreas de instabilidade provocada pela alta da Bolívia, que empurra essa umidade para o interior do Brasil. Né? Uma conexão entre a frente fria e a instabilidade do continente. Então, como eu estava dizendo, a frente fria se deslocando pelo litoral da região sudeste, traz umidade também para dentro do continente, que associa a essa umidade que está gerada aqui no norte do Brasil, que empurrada e potencializada pela zona de convergência intertropical, que sopra a umidade do oceano para o interior do continente, na parte norte aqui, e essa área de alta pressão faz com que essa umidade então ela se canalize, ou seja, ela se movimente nesse sentido, associando com a frente fria e formando o corredor de umidade que dá origem aqui à zona de convergência. Caminhando mais, dá uma olhadinha. Então tem água quente aqui no Atlântico Norte que evapora, né, e é empurrada aqui para dentro do continente, como eu disse. Os ventos alísios que sopram nessa direção, eles levam a umidade do oceano, né, que evaporou aqui no oceano, para a Amazônia. O ar quente e úmido forma muitas nuvens nessa região, porque é uma região quente. E aí você tem a umidade entrando nessa região, que favorece, além da umidade gerada pelo processo de evaporação dos rios, dos lagos que estão presentes aqui, mas também da transpiração da própria floresta. Então aqui você vai ter uma formação de nuvens intensa nessa região aqui, né? E aí você tem, quando há a subida da própria frente fria, né, essas nuvens provocam chuvas que vai para o solo e é absorvida pelas raízes as plantas, né? Isso ocorre não só no norte, como também aonde ocorre esse tipo de chuva. A umidade transpirada das árvores, né, que é o processo de transpiração, ela vai para a atmosfera novamente. Esse jato subtropical transporta e distribui a umidade da Amazônia para o centro-oeste e sudeste do Brasil. Ou seja, aqui você tem a alta da Bolívia, que faz com que ocorra esse movimento do ar nesse sentido, empurrando essa umidade do norte em direção ao centro e sudeste do Brasil. Quando associa então com a frente fria que está aqui nesta região, você forma o corredor de umidade dando origem à zona de convergência. Bom, aqui nós temos um outro processo interessante que vai nos mostrar o deslocamento. Então essa zona de convergência ela se forma e ela às vezes ela se desloca, ou seja, ela não é que às vezes ela se desloca, mas às vezes ela se forma mais no sentido um pouco mais ao sul, ou às vezes um pouco mais ao norte aqui da região sudeste, né? Então isso vai depender da condição e do posicionamento desses sistemas atmosféricos que vão gerar a localização exata de onde vai estar esse corredor de umidade. Então aqui em verde nós temos aqui na posição média normal, né, onde ela se forma, tá aqui, né? A partir do momento que você caminha para um vermelho aqui, você vai ter a formação dessa zona de convergência de umidade mais ao norte, né, posicionada mais ao norte aqui, é um extremo dela. E em azul aqui, ó, você vai ter uma média mais ao sul da posição média normal, ou seja, quando ela está localizada mais ao sul, então ela se forma mais ou menos nessa região. É comum então acontecer a formação dela nesse sentido aqui, nesse meio aqui, né? Então aqui é o normal, passando aí inteiramente pelo centro-oeste e principalmente pelo estado de Goiás, certo? Bom, esse é um pouquinho aí da exposição sobre a zona de convergência do Atlântico Sul, beleza? Bom, eu vou estar mostrando aqui o que eu quero que vocês façam e depois vou gravar um próximo vídeo mostrando passo a passo para vocês depois exercitarem em casa. Bom, então aqui vai as orientações sobre o trabalho que vocês devem fazer. Primeiro, o que vocês devem fazer inicialmente? Eu vou passar uma planilha com os dados de chuva. E nós vamos trabalhar apenas com o elemento chuva agora, porque é o que é realmente impactado, provocado, né, de maior impacto aí da zona de convergência do Atlântico Sul. E nós vamos perceber o seguinte, que o primeiro passo é identificar os períodos de atuação desse sistema, zona de convergência do Atlântico Sul.
entre os meses de novembro de 2019 e fevereiro de 2020, ou seja, pegando aí o verão, né, já esse último verão que nós passamos por ele, tá? Que foi marcado aqui por vários episódios. Então vocês vão ter que identificar. Depois vou mostrar como a gente faz essa identificação, tá? Posteriormente, vamos gerar os totais mensais de chuva e compará-los por meio de um gráfico, faltou vírgula aqui, com as normais climatológicas previstas para os referidos meses citados. Ou seja, traduzindo em miúdos, vocês deverão gerar o total mensal, né, total de novembro, total de dezembro, total de janeiro e o total de fevereiro. E lá na planilha você vai ter um gráfico, depois vou mostrar a planilha, vai ter uma tabelinha com as normais climatológicas. O que é isso? As normais climatológicas é como se eu fizesse uma média do período de 81 a 2010, que daí 30 anos, né? E aí eu teria uma condição de como que é a climatologia média aí das chuvas para a nossa região, beleza? Então a gente vai fazer isso, vai pegar esses dados de chuva, somar eles, né, obter os totais que está em dados diários, né? Vocês vão somar tudo isso para ver quanto que tem em cada mês, e aí a gente vai comparar, fazer um gráfico comparando os totais mensais que foram obtidos em cada mês com o que era previsto, o que é normal para a região ocorrer de chuva, né? E isso é possível identificar se choveu abaixo do normal ou acima do normal, certo? Então nós vamos fazer isso. O terceiro ponto é criar gráficos com totais diários, que são os acumulados de chuva em 24 horas. Identificar o dia com maior acumulado de chuva, então você vai criar um gráfico para cada mês, aqui até destaquei embaixo, tá? Eu vou traduzindo aqui. Um gráfico para cada mês com o total diário de chuva, certo? Então, novembro, 30 dias. Então, os 30 dias ali de novembro com o total de chuva que ocorreu durante ali esses 30 dias, nesses 30 dias. E aí você vai perceber e vai identificar o dia que ocorreu o maior acumulado de chuva. E vai verificar se esse dia corresponde com o momento em que estava ocorrendo a zona de convergência do Atlântico Sul ou não. Tá? Então vocês vão fazer isso. E como vocês já vão ter definido esses períodos, aí é fácil. O período de atuação, ou os episódios, né? Vai ficar fácil. Você vai ver lá, em novembro houve atuação da zona de convergência do Atlântico Sul entre o dia tal e dia tal. E qual foi o dia que ocorreu a máxima? Ah, foi dia tal, e ele está dentro desse período. Então, justamente ocorreu a máxima de chuva nesse dia em função desse mecanismo aí, né? A gente vai poder verificar essa questão se equivale para nós aqui ou não, tá? Bom, caminhando mais, próximo ponto é calcular o total de chuva precipitado durante o episódio das zonas de convergência, que aí vocês já têm os episódios. Então lá você pegou novembro, tem lá o episódio, dia tal, dia tal. Então você vai calcular o quanto que choveu entre dia tal e dia tal, que é o período em que esse fenômeno ele esteve atuando. E aí você vai verificar o percentual disso em relação ao total de chuva acumulado no mês que está sendo analisado. Ou seja, você verificou lá que durante vamos pegar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Durante o episódio que ocorreu lá em novembro, no nosso exemplo, na nossa suposição aqui, choveu 50 milímetros de chuva, né? Você somou lá, deu 50 milímetros. E aí você soma depois, você já tinha somado lá anteriormente, né, o total do mês, quanto tinha chovido no mês inteiro de novembro. E suponhamos que choveu 100 milímetros. Então, automaticamente você já começa a perceber aqui, se você fizer uma relação percentual, você vai ver que a quantidade de chuva que choveu durante o episódio de zona de convergência do Atlântico Sul equivaleu a 50% daquilo que era esperado, ou daquilo que choveu durante todo o mês de novembro, né? Então vocês vão poder ver essa questão e estabelecer aí uma ideia e tentar trazer uma informação do quanto de chuva ocorre dentro do episódio de zona de convergência do Atlântico Sul e o quanto que isso representa para o mês como um todo. Compreende? O mesmo também vocês vão fazer
calculando esse mesmo percentual para a normal climatológica que é prevista para aquele mês. Por exemplo, no nosso caso aqui, novembro, que nós estamos citando, suponhamos que era previsto 150 milímetros para novembro, né? E aí você faz uma relação, né, de porcentagem. Eu vou ensinar como é que vocês fazem isso, uma regra de 3 simples. E suponhamos que lá era previsto pela normal climatológica 150 milímetros para o mês de novembro. Bom, choveu 100, choveu abaixo do que era esperado. E durante o episódio de zona de convergência choveu 50 milímetros, correto? Bom, você vai fazer uma equivalência de percentual aqui, você vai perceber que durante o episódio de zona de convergência do Atlântico Sul, choveu 30% do que era esperado para o mês, né, de novembro. Então era previsto 150, choveu 50, isso equivale a 30% da chuva que era esperada para novembro. Choveu tudo durante aquele episódio de zona de convergência, né? Então vocês vão poder fazer esse processo aí. É bem interessante essa questão aqui, ok? E aí vocês vão fazer tanto para o total do mês daquele ano que você está analisando, quanto também para a normal climatológica que é prevista para aquele mês. Depois eu vou mostrar exatamente como é que faz para ficar melhor. Próximo ponto, utilizando os dados obtidos pelos procedimentos anteriores, aqui vocês vão agora descrever uma análise sobre os episódios de Zacas em cada mês. Então organiza essa descrição, esse relatório, né, trazendo mês a mês. Então, durante o mês de novembro ocorreu tantos episódios, né, de zona de convergência. Se foi só um, você coloca, o episódio foi do dia tal, né, nesse relatório você vai trazendo essas informações anteriores, que choveu tantos milímetros em novembro e era previsto para chover tanto, né? E aí você vai sistematizando. Bom, depois eu vou dar uma dica de como a gente melhorar essa sistematização nossa aqui, tá? Só estou dizendo, apresentando o que é para fazer. Depois eu vou voltar fazendo outro vídeo explicando mais detalhadamente. Próximo, identifique por meio de matérias em noticiários de jornais online e outras páginas de notícia na internet impactos provocados pelo excesso de chuva nesses períodos aí que vocês têm, que são os períodos de atuação das zonas de convergência. E esses impactos são provocados para a sociedade. Então isso foi evidente demais durante esse verão que nós passamos, né? Procura para Goiás, tenta focar em Goiás. Quais foram os problemas ocorridos aqui em Goiás em função do excesso de chuva, né? E tenta pegar esse excesso de chuva justamente nesses períodos. Tenta buscar notícias desses períodos que você tem, né, de zona de convergência. Então, se nós fôssemos olhar o nosso relatório, nós teríamos que organizá-lo da seguinte forma, né? Primeiro, fazer uma primeira parte do relatório, tá? Vamos bem prestando bastante atenção aí. Fazendo a primeira parte do relatório, descrevendo ou mostrando, né, relatando o total de chuva de cada mês. Isso aí você pode fazer tudo junto, né? Durante os meses tal, choveu tanto assim assado, novembro choveu abaixo ou acima da média histórica, papapá. Aí você vai ter o gráfico para você colocar, que é o gráfico do total de chuva que ocorreu em novembro e a comparação dele com a média histórica. Eu vou ensinar como é que a gente faz isso daí, tá? Com as normais climatológicas, na verdade. E aí vocês vão discutir isso. Faz a primeira discussão, apresenta essa primeira discussão, certo? Depois você faz uma discussão trazendo, mostrando os períodos de zona de convergência de cada mês, né? Então durante novembro ocorreu tantos episódios. O primeiro episódio foi dia tal, dezembro. Você pode até organizar isso em forma de tabela, não tem problema nenhum, né? Para fazer uma tabelinha, colocar os meses e colocar os episódios, né? Quantos episódios ocorreram, colocar o período em que durou cada episódio desse daí, certo? E depois apresentar isso de maneira separada, a questão dos períodos, né? Mostrando então essa chuva, né? Como que ela equivale, pegando lá, fazendo a discussão já agora, entrando nos episódios. Então durante o mês de novembro o episódio de zona de convergência representou isso. Dezembro, por exemplo, suponhamos que tenha lá 2, 3 episódios de zona de convergência em dezembro. Bom, aí você soma esse total de chuva que ocorreu durante os 3 episódios e vê o quanto que isso representa para o mês inteiro,
né? E vai fazendo a discussão, e vai discutindo isso, vai mostrando, ó, bom, dezembro houve 3 episódios de zona de convergência do Atlântico Sul, e durante esses 3 episódios choveu X. Isso equivale a tantos por cento da chuva que ocorreu durante dezembro, né? E relacionando isso com a média histórica, isso corresponde a tantos por cento daquilo que era previsto. Média histórica que eu estou falando aqui é a mesma normal climatológica, tá? Então dá para você fazer todo esse trabalho nesse sentido, certo? Discutindo aí os episódios de zona de convergência cada mês, demonstrando essa questão. Inclusive mostrando os dias em que ocorreram o maior valor de chuva. Vocês vão perceber que vai ter dias com quase 60 milímetros de chuva, que é muita coisa, né? Em 24 horas, é muita água, é 60 litros de água para cada metro quadrado da superfície, tá? E depois essa questão das matérias, depois que você fazer essa parte então inicial, discutindo os dados do mês como um todo, né? E comparando com a normal climatológica para ver se esses meses choveu mais ou choveu abaixo daquilo que era previsto. Depois você fala dos episódios de zona de convergência, né? E vai colocando esses gráficos, né? Da diário, né? Que eu citei para vocês, e colocando também os outros dados que vocês vão gerando, que é o percentual, né? Que eu acabei de citar. E em último ponto do relatório, vocês vão discutir essa questão das matérias. Vocês vão apresentar, buscar na internet aí matérias de jornais, jornalísticas, né? Então tem vários jornais, praticamente todos são online hoje. Vocês vão buscar notícias que mostram, né? O impacto do excesso de chuva para a sociedade, e tem que buscar nos períodos em que ocorreu a zona de convergência, certo? Para demonstrar que aquele problema gerado ali, ele está relacionado com a atuação desse sistema, beleza? É bem fácil, isso não é complicado, né? Basta se organizar, vocês vão manter os mesmos grupos que fizeram o outro trabalho anterior, e vamos trabalhar nesse sentido, tá? Fazer o trabalho em grupo da mesma forma. Espero que todos contribuam, que não deixem nas costas somente de uma pessoa para não sobrecarregar, certo, pessoal? É muito importante isso, beleza? E lembre-se, né, o compromisso da sua formação, do seu conhecimento, ele é seu, né? Ainda mais nesse momento, em aulas remotas, distante, é seu. Isso é muito importante pensar nesse ponto aí, beleza? É isso, gente. Vamos caminhar aí para o próximo vídeo. Vou fazer um próximo vídeo e a gente fala mais, explicando mais detalhes sobre cada passo a passo daquela orientação. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos.